Olá, então hoje eu vou falar sobre os requerimentos básicos para o processo do application em uma universidade americana. Primeiramente, o que é o application? O application engloba uma série de materiais que você tem que ter e produzir para ganhar uma bolsa em uma universidade americana e ser aceito. Um, então, assim, quando você faz o application, quando você manda documentação para a universidade, manda as redações, as notas nas provas, etc. Isso varia. Não tem um calendário fixo de quando você manda essa documentação, o seu application, para a universidade. Uh, Normalmente, tá, as universidades elas tendem a seguir um padrão, por mais que varie de universidade para universidade. A data normal do application nos Estados Unidos é janeiro e fevereiro, tá? Pode ser que tenha universidades que seja depois, como março, abril, até maio. Só que, claro, essas universidades costumam não oferecer bolsas muito boas ou tão robustas nesse período, tá? Então, é importante você focar nas universidades que dão bolsas e essas normalmente têm a deadline normal em janeiro e fevereiro. Tem muitas universidades, eu diria que a maioria delas, oferecem para o estudante a oportunidade de fazer o Early Application. O que é o Early Application? O Early Application, você faz o application antes dessa deadline para a universidade. Então, é uma deadline que vem antes, que é normalmente em novembro ou dezembro. E, obviamente, fazendo isso, você vai mostrar para a universidade que você tem interesse naquela instituição, mas não tem muita diferença, assim, óbvio, hoje tem muita discussão com relação a isso faz diferença ou não. Na minha opinião, isso não faz tanta diferença. Você vai dar prioridade à universidade, isso é bom, isso mostra para a universidade que você está priorizando ela. Só que a única diferença é que você vai saber o resultado antes. E a vantagem é, se você for rejeitado, você pode tentar de novo, entendeu? Então, assim, e uns falam que é um pouco mais difícil também se você fizer o Early Application para ganhar aceitação antes. Você pode ser rejeitado, aplicar de novo e ser aceito. Então, essa que é a diferença. Então, assim, a deadline, ela varia, então você tem que ver com a instituição que você quer, quando que é a deadline, ou quando é a deadline do Early Application, caso você tiver esse interesse. Então, assim, o que você precisa para fazer o application? Um, Primeiramente, você precisa fazer o application form. O application form são formulários que você vai preencher dando informações básicas para a universidade e dentro desses formulários você vai ter partes onde você vai preencher requerimentos adicionais que a universidade pede, como redações, atividades extracurriculares e etc. Mas a base do formulário são suas informações pessoais ou sobre família, eles pedem algo de background também, eles querem saber o teu perfil também. E também eles vão pedir notas. Obviamente que você não adianta só colocar sua nota no teu formulário, você vai ter que mandar a nota também para a universidade, a nota das provas. Isso eu vou falar depois também, que é uma parte dos requerimentos que você vai precisar. E onde você preenche esse application form? Então, o application ele é preenchido, tá? Pode ser preenchido de duas maneiras. Ele pode ser diretamente no site da universidade ou ele pode ser preenchido em sites adicionais, sites onde não é diretamente ligado à universidade, mas através desses sites você vai mandar a aplicação. Isso te dá um leque maior, porque você pode mandar o seu application para várias universidades ao mesmo tempo. E muitas universidades usam esses sites. Então tem três sites principais. Tem o Common Application, o Coalition Application e o Universal Application. Então, dentro desses sites, você faz o seu perfil, você preenche os formulários, você escreve redações adicionais que a universidade vai pedir, porque a universidade, os requerimentos da universidade que eles pedem já está diretamente conectado com o site. Se você seleciona a sua universidade no site e você manda. Então, eu usei o Common Application, porque a maioria das universidades usa o Common Application. Tem várias universidades que usam
as três ao mesmo tempo, ou outras que não usam nenhuma e você tem que entrar no site diretamente na universidade. No caso da Georgetown, eu tive que fazer pelo site da Georgetown. Eles não usam nenhum outro site para fazer isso. Então, dentro do site da Georgetown, eu fiz o meu application. Então, assim, eu vou fazer com base no Common Application, eu vou comentar um pouco dos requerimentos com base no Common Application, porque a maioria das universidades usa o Common Application. Eu vou estar olhando aqui para minhas notas, porque eu não lembro de cabeça todos os requerimentos. Então, assim, o Application Form, eu já expliquei o que é. Então, dentro do Application Form, você vai preencher coisas básicas, até colocar suas notas, etc. Mas você vai ter que mandar a documentação adicional, certo? Então, assim, o principal, obviamente, é o diploma e teu boletim do ensino médio. Por quê? Porque só o diploma não é o suficiente. Além do diploma, para comprovar que você se formou, você vai precisar do seu boletim com os dados de cada trimestre ou semestre no seu ensino médio. As universidades, eles avaliam o seu desempenho no ensino médio com base nos trimestres ou semestres e eles vão olhar o seu GPA. O GPA nada mais é do que a sua média no ensino médio. Se você tem uma outra forma de medida, ou seja, por conceito ou por outros números, porque nos Estados Unidos vai de 0 a 4, então você pode fazer essa conversão e ver quanto foi o seu GPA com base no sistema americano. Aí eles vão olhar o seu GPA, vão olhar o seu desempenho, vão olhar as aulas que você fez no ensino médio. Então eles pedem o boletim também de cada trimestre ou semestre. Então, óbvio, se você fizer o application e você ainda não tivesse formado, você vai ter que mandar o seu boletim até o semestre ou trimestre que você está estudando. E quando você se formar, você manda o diploma e o resultado final do seu boletim para a universidade. Eu não acredito que isso afete muito o seu desempenho, as suas chances na universidade. Porque, óbvio, se você for aceito, eles vão achar que você tem capacidade. Então, eles vão ver que provavelmente as suas notas no ensino médio, teu desempenho foi bom. Além disso, do diploma e do boletim, do High School Transcript, eles chamam de High School Transcript, você vai precisar fazer um Personal Statement. O Personal Statement você vai fazer dentro desse site do Application. Vai ter a seção de Write, por exemplo, no Common Application tem a parte do Writing Supplements, onde são as redações adicionais que a universidade vai pedir, suplementares, com relação aos requerimentos. Então lá você vai fazer o teu Personal Statement. O Personal Statement ele normalmente é geral. Você vai mandar o Personal Statement, pode ser o mesmo para todas as universidades. Obviamente, se você quiser fazer um pouquinho diferente para uma universidade, caso essa universidade tiver o formulário de aplicação fora desses sites, como o Common Application, onde engloba várias universidades, e você só escolhe quais você quiser, você pode mudar um pouco o seu Personal Statement, mas normalmente ele é geral. Você escreve um e manda através do Common Application para todas. Então, nesse Personal Statement, que é seu, é uma redação um pouco mais individual, um pouco mais sua, onde você basicamente vai mostrar o teu valor para a universidade, é a tua chance de falar um pouco sobre o seu background, um pouco sobre a sua história, um pouco mais sobre o que você quer para o seu futuro, de uma forma com que a universidade vai entender mais sobre você, coisas que eles não conseguem ver com base no seu application, com base nas suas notas no ensino médio, por exemplo, ou com base nas suas notas nas provas. Então, eles não conseguem ver certas coisas onde você pode mostrar no teu personal statement. Então, o personal statement ele é muito importante, tá? Ele constrói o seu perfil como pessoa, não só como número. E isso é muito bom nas universidades americanas que tem essa avaliação mais holística do estudante, com base no estudante como pessoa e não como número. Então, isso faz diferença, gente. Eu posso te garantir que o teu personal statement faz toda a diferença no seu application. Tá? Eu vou te dar um exemplo, o meu exemplo. O meu transcript no ensino médio, ele foi com base em conceitos. Eu não tive números, eu não tive nem como fazer o meu GPA no ensino médio. Isso me prejudicou muito.
Só que no meu personal statement eu coloquei muitas coisas que eu passei no ensino médio. Obviamente, não só no ensino médio, mas o meu contexto social, como eu estudei o idioma sozinho e tal. Então, eu construí o meu perfil com base na minha realidade, no meu personal statement, para a universidade entender um pouco mais sobre mim como pessoa. E com base nisso, o que eu queria para o meu futuro, o que eu queria com base na educação que eu iria receber. Então, é muito importante, eu vou deixar links também sobre cada passo que eu estou colocando aqui, com dicas sobre como fazer cada coisa. Então, no caso do personal statement, eu vou colocar links aqui sobre como você pode escrever o seu personal statement e o que você precisa. Então, é muito importante vocês lerem as informações que eu coloco na descrição. Além do personal statement, você vai precisar das provas. Quais são as provas que as universidades pedem? Basicamente, o SAT ou o ACT e o TOEFL IBT para estrangeiro. Tem universidades onde eles vão falar, se você tem o SAT ou o ACT, você não precisa do TOEFL. Ou se você tem o TOEFL, você não precisa do SAT ou ACT. Se você quer bolsa, você vai precisar dos dois, tá? Eu não vi uma universidade que eu estava oferecendo bolsa ou que era need blind e que era bem competitiva para entrar, que falou assim, você não precisa disso se você tiver isso, se você tem o TOEFL não precisa do SAT, não. Isso não... Eu vi em algumas universidades, mas daí não era para estudante que iria tentar bolsa, tá? Então, o SAT e o ACT, eu vou fazer um outro vídeo só sobre o SAT, eu fiz o SAT, tá? Essas duas provas, elas são provas padronizadas sobre conhecimentos básicos. É como se fosse um Enem americano, mas um pouco mais simplificado, tá? Então, assim, qual é a diferença do SAT para o ACT? O ACT, ele é um pouco mais... dentro do ACT, você tem um pouco mais de subjetividade no conteúdo. Você vai ter algo mais, por exemplo, sobre física, sobre ciência, sobre biologia. Que no SAT, isso engloba mais a parte do reading. Você vai ler sobre história, sobre ciência, mas aí você vai só interpretar o texto, você não precisa ter um conhecimento um pouco mais técnico, tá? O ACT você já precisa ter um conhecimento um pouco mais técnico. Então essa é a diferença principal, tá? Eu vou deixar no link também, eu vou tentar achar algo que seja um pouco mais exemplificador com relação à diferença, mas é basicamente isso. Eu fiz o SAT porque para mim a prova ela é um pouco mais organizada e simplificada, então para mim foi muito melhor. E dentro do SAT você tem a opção de fazer o essay, que é a redação. É uma redação do SAT como se fosse a redação do Enem. Só que é opcional, você não precisa. Novamente, se você quiser bolsa, você vai ter que fazer a redação do SAT, tá? Dificilmente alguma universidade vai te oferecer bolsa sem uma redação do SAT junto, como complemento. Tem uma e outra que talvez fale assim, se você não precisa do SAT, mas do essay no SAT, da redação, mas você vai ter que fazer uma outra redação adicional. Então, assim, varia, mas no geral, para bolsa você vai precisar. Além disso, tem o TOEFL IBT, se você não fala inglês como idioma nativo ou não vem do sistema americano de high school, você vai precisar fazer o TOEFL IBT. Então, eu vou fazer outro vídeo, novamente, tô falando de novo, só para enfatizar que eu vou fazer outro vídeo só sobre essas provas. Além disso, tem o SAT 2. O SAT 2, que você vai ver em alguns sites de algumas universidades grandes, eles recomendam fazer o SAT 2. Então, basicamente, por exemplo, Harvard recomenda você fazer o SAT 2, mas não é obrigatório, caso o preço dessa prova seja um empecilho na tua situação financeira. Isso serve mais para países do continente africano, tá? Acredito que na América do Sul, se você não tiver o SAT 2, seja um pouco difícil de conseguir entrar nessas universidades. Então é mais para o pessoal na África, porque tem alguns países onde realmente a moeda local é muito desvalorizada e acaba ficando muito caro mesmo. Então assim, só que assim, no meu caso eu não precisei fazer o SAT 2, tá? Para vários lugares onde eu acabei sendo chamado, porque eu estava indo como atleta, então eu conversei com o treinador de algumas universidades conceituadas onde eles falaram, não, você não vai precisar do SAT 2. Só que, no geral, cara, você vai precisar do SAT 2 se você quiser ter uma chance boa de entrar nesses lugares.
A não ser que você seja um atleta e tenha já o contato do coach dessas instituições. Outras universidades você dificilmente vai precisar do SAT-2, tá? A não ser que eles especifiquem para conseguir bolsa, que para conseguir bolsa você vai precisar. Então, além disso, você vai precisar de cartas de recomendações dos seus professores. Eu vou deixar um link, também é muito importante vocês lerem, porque é muito importante a carta de recomendação do professor de vocês. Primeiro, quais professores vocês vão pedir as cartas de recomendações? Isso varia, tá? Tentem focar um professor no major que você tem interesse. Por exemplo, se você é de humanas, pede a carta de recomendação de um professor de história ou de um professor de outra área da humanas. Se você é da área de exatas, pede de matemática, física, entendeu? Então você tem que ter essa noção aí, que é básico, porque você tem que montar um perfil que mostre para a universidade que você tem um interesse e pode contribuir muito numa área determinada que você está querendo, ou numa área de interesse que você tem. Isso é muito importante para eles conseguirem ler o seu perfil. Porém, muitas universidades vão pedir, sei lá, 3 cartas de recomendações de 3 professores diferentes. Aí você dá uma variada. Pede, se você é de humanas, pede um de história, por exemplo, e um de matemática, para mostrar que você tem uma regularidade ou tem interesse também em áreas, em outras áreas que à primeira vista não é diretamente relacionada, mas você pode correlacionar. No college, nos Estados Unidos, ele é muito flexível com relação ao currículo no seu college. Então, várias universidades americanas vão te dar oportunidade. Se você estiver fazendo, sei lá, psicologia, vai poder fazer matemática também, pegar aulas de matemática. Então, eles gostam muito disso também. Mas, óbvio, se a universidade pedir só uma carta de recomendação de um professor, pega da área que você está mais alinhado. Se não, pode dar uma variada também. Algumas universidades vão pedir, sei lá, 2 professores e um conselheiro ou diretor. Então, tem muitos lugares que vão pedir de conselheiro ou diretor do teu ensino médio. Então, essa pessoa ela vai te dar ela vai escrever uma carta com uma visão um pouquinho mais ampla sobre você, no contexto do ensino médio, da escola que você estuda. E o professor vai acabar escrevendo num contexto um pouco mais específico dentro de sala de aula e dentro daquela área que ele está escrevendo. Então, eu vou deixar no link que eu deixei aqui. É muito importante vocês terem esse conhecimento sobre o que o professor tem que escrever na carta de recomendação e falem com o professor de vocês. É muito importante vocês pedirem ajuda do professor e mostrarem para o professor como ele tem que fazer a carta de recomendação. Não é vocês escreverem para o professor, tá? Porque eles vão ver se você fizer isso. Você tem que ser honesto. Então, isso é muito importante. Mas deem uma direcionada nos professores de vocês. Se o professor de vocês não fala inglês, você, sei lá, peguem os exemplos de cartas de recomendação, traduzem, mostrem para o professor de vocês, eles escrevem e vocês traduzem depois a carta de recomendação. Não precisa ser juramentado, tá? Mas é muito importante vocês serem honestos, porque isso vai fazer diferença. Não adianta vocês quererem aumentar um pouco a maneira que o professor falou de vocês, porque a universidade vai ver isso, tá? Eles não são bobos, eles estão acostumados com isso. Isso vai acabar prejudicando. Com relação aos essays adicionais, tá? Dentro do application, tá? Vocês vão ver, como eu já falei, por exemplo, a parte do Writing Supplements. No Common Application é assim que eles escrevem, Writing Supplements. Além do teu Personal Statement, que é uma coisa mais geral para as universidades. Provavelmente você vai mandar o mesmo Personal Statement para várias universidades. Algumas universidades vão ter redações adicionais. Essas redações adicionais, elas já não são gerais, elas são um pouco mais específicas de cada universidade. Mas as questões em si, elas englobam várias coisas. Você vai ter redações adicionais, desde perguntas como foi o seu último verão, descreva a sua última viagem, descreva um momento da sua vida que você passou por uma situação difícil e teve que superar. Disso até fale o que você acha sobre, sei lá, o aquecimento global. Então, assim, é bem variado, isso varia de universidade para universidade. Vai ter universidades que vão pedir até 3 redações adicionais, outras vão pedir só uma, outras nenhuma.
Isso varia muito, mas isso varia de universidade para universidade. Quando você selecionar a sua universidade no Common Application, por exemplo, lá vocês, lá vocês vão ver as redações adicionais que cada universidade vai pedir, tá? Caso pedirem. Se não, vai ter só a parte do Personal Statement. O Personal Statement ele é o mesmo, tá? As universidades dificilmente vão fazer uma pergunta específica. O Personal Statement você manda para todos. Pode ser que tenha uma universidade que vai falar assim, não precisa de Personal Statement, mas daí eles vão pedir uma outra redação na redação adicional que engloba um pouquinho mais, como se fosse um Personal Statement. Então isso acontece, isso varia bastante. Então, assim, essas redações adicionais também são importantes, elas não são tão longas, vai de, sei lá, 500 palavras até 600, ou algumas 400, dependendo se tem mais de uma, algumas vão ser, sei lá, 100 palavras, daí a segunda vai ser, sei lá, 500, então isso depende, varia muito, mas é muito importante, tá? A maneira com que você responde essas questões, porque isso dá uma visão um pouquinho diferente da universidade, tá? Porque eles conseguem controlar o que eles vão perguntar para os estudantes e com base nisso eles vão ler o teu perfil. Então é importante você colocar informações que talvez a universidade ela não consegue ler no personal statement e em nenhuma outra parte do seu application. Então, além das redações adicionais, vocês vão ter atividades extracurriculares, tá? Vai ter na parte do application a parte de atividades extracurriculares é muito importante, tá? Atividades extracurriculares. Só que assim, eu vi muita gente que faz assim, eu vou entrar em projeto, eu vou fazer atividades voluntárias só para colocar no meu currículo. Então assim, eles conseguem ver se você está fazendo algo só para colocar no currículo ou se você está fazendo algo que você gosta muito, tá? Então, se o que você está fazendo como atividade extracurricular for totalmente não relacionada com o que você gosta, eles vão ver, poxa, mas talvez essa pessoa não fez isso porque ela gosta, ela está fazendo isso só para colocar no currículo. Então, isso é muito importante, eles vão analisar isso, eles vão analisar a importância da atividade extracurricular na sua vida e no seu perfil, tá? Então, a importância da atividade extracurricular é muito mais importante que a quantidade de atividades extracurriculares que vocês vão ter. Então isso é muito importante, tá? Atividades extracurriculares vão de, sei lá, projetos comunitários, por exemplo, ou projetos fora da grade curricular no seu ensino médio. Então isso é muito importante, eles mostram o seu engajamento não só com a escola, mas também com a comunidade. Isso também mostra um pouco sobre como você está engajado para no futuro, com a educação que você receber, você contribuir para a sociedade, entendeu? Retornar o que você ganhou para a sociedade. Então, isso já mostra a vontade do estudante de se engajar com esse tipo de coisa depois que você receber a educação. Então, assim, isso vai contar, vai pesar, tá? E a qualidade, o que aquela atividade ela leva por seu perfil, conta muito. Por exemplo, você quer fazer um major em relações internacionais. Isso mostra em diferentes partes do seu application o seu perfil para isso, com relação a idiomas, com relação a seus interesses. E você fez um voluntariado ajudando refugiados em uma determinada parte do seu estado, ou sei lá, na sua cidade. Eles vão olhar e vão pensar, poxa, mas isso aqui é muito bom, porque isso mostra que ele não só está se engajando com a comunidade, fazendo atividades extracurriculares, mas também tá fazendo algo que realmente no futuro ele provavelmente vai estar relacionado com isso, porque se ele quer fazer um major em relações internacionais, ele está colocando isso no perfil e a gente consegue ler isso, esse tipo de atividade mostra muito sobre ele. Isso dá muito mais força para o seu application. Mas claro, é bom vocês terem algo que signifique algo para vocês também, então que seja importante para vocês. Com relação ao que você ganha no ensino médio em termos de Olimpíadas e etc., gente, isso também ajuda bastante, tá? Se você ganhar uma medalha em uma Olimpíada, ou se você tem projetos que você ganha algum tipo de reconhecimento, ou seja da cidade, seja da escola, seja de quem for, coloque isso no seu application. Vai ter partes do application onde você vai poder colocar isso e isso vai te ajudar bastante também. Obviamente, você não precisa ganhar a Olimpíada Mundial de Matemática para ser aceito em Harvard, tá? Isso é mito. Eu conheço gente lá e não é bem assim. Obviamente, tem gente muito inteligente que ganhou prêmios internacionais e que vai estudar para lá, inclusive do Brasil, mas
isso não é algo que é requerimento. Eles não estão esperando alguém que ganhou uma Olimpíada Mundial de Matemática ou de Química ou sei lá qualquer tipo de prêmio internacional. Porque são 1.800 pessoas, por exemplo, em Harvard, mas se você for ver outras universidades também, a porcentagem de aceitação em universidade competitiva é pequena, mas ainda assim ela é muito alta, assim, se você for ver o número de pessoas que entra, porque muita gente faz o application, tá? Mas eu tô falando isso para tudo, obviamente, você vai ter que ter várias opções também em outras universidades, mas isso no geral é qualquer coisa, qualquer conquista que você tem no ensino médio é muito bem-vindo. Além disso, você vai ter o application fee, tá? O application fee nas universidades, eles vão cobrar para você mandar o application, porém você não precisa pagar, tá? No Common Application, por exemplo, tem a opção de você pedir um application fee waiver. Você seleciona essa opção, você não precisa pagar. Eles só vão confirmar com o seu professor que você colocou para as cartas de recomendações que você não tem condições. O seu professor vai receber um e-mail e vai confirmar que você não tem condições. Se você fizer direto o application no site da universidade, tá? Caso a universidade não for parte do Common Application, Universal Application ou Coalition Application, você vai fazer diretamente pelo site da universidade, mas vai ter essa opção também. Daí, muitas vezes, nesse caso, você vai mandar diretamente um e-mail para a universidade, onde eles vão te dar um código para você não precisar pagar. Então, basicamente é isso. Com relação à carta de recomendação, eu também esqueci de falar. Você não vai mandar pelo seu professor, tá? O teu professor ele vai receber um e-mail. Se você fizer pelo Common Application, por exemplo, ele vai receber um e-mail e ele vai criar um perfil no Common Application também. E por lá ele vai mandar a carta de recomendação, tá? Para as universidades. Então, você não vai fazer isso. Teoricamente, você não vê a carta de recomendação, a não ser que você selecione essa opção no seu Common Application para você poder ver. Mas isso é impossível, porque você vai estar trabalhando junto com o teu professor, principalmente se você for de uma escola onde não está acostumada a isso, você vai ter que trabalhar junto com o professor de qualquer jeito. Então, você vai ter que ajudar o seu professor a fazer o perfil e na carta de recomendação também. Então, mas o seu professor vai ter que mandar a partir do e-mail, a partir do perfil do seu professor no Common Application, tá? Além disso, então, se você pedir uma renúncia da taxa de aplicação, é bem provável que você consiga. Eu não fui rejeitado em nenhum deles, eu apliquei para vários, então é bem simples de fazer, tá? Algumas universidades vão ter entrevista. Entrevista, isso varia, tá? As que costumam pedir entrevista são as universidades mais conceituadas e são as que são um pouco mais difíceis de entrar. Elas fazem isso de forma aleatória, tá? Se você recebeu o convite para entrevista, não significa que você tem mais chances do que outras pessoas. E essa entrevista é uma entrevista que normalmente ocorre com ex-alunos, tá? Que já se formaram e agora trabalham em outras coisas, mas voluntariaram para isso. E eles escrevem eles escrevem um report depois da entrevista, te recomendando ou não recomendando para a universidade. A entrevista ela é bem simples, ela é bem informal também. Ele pergunta coisas sobre você, o que você quer, o porquê você acha que você deve ser aceito na universidade, o que você vai poder contribuir para a universidade. Você também pode perguntar no final para essa pessoa. No meu caso com a Georgetown, eu fiz a entrevista com a Georgetown, mas no meu caso foi uma pessoa do Admissions que fez a entrevista comigo. Então isso varia também de universidade para universidade. Mas aqui no caso foi uma pessoa do Admissions, mas perguntas também, bem nos moldes de qualquer outra entrevista. E eu também vou deixar um link aqui no vídeo sobre as entrevistas. Além disso, se você estiver aplicando para a bolsa, você vai poder fazer a documentação financeira também. Você faz pelo CSS Profile, tá? Então, se você está pedindo bolsa, você vai ter que preencher um formulário gigantesco, tá? Com dados sobre a sua família, sobre você, sobre o imposto de renda também, você vai ter que mandar imposto de renda. Então, como isso funciona, tá? O CSS Profile, normalmente nas universidades que são need blind admissions, onde independente da sua questão financeira, você pode ser aceito ou não,
Você normalmente vai mandar o CSS Profile depois, tá? Que já foi aceito ou rejeitado na universidade. Algumas você manda junto com o application, tá? Outras você vai mandar separado. Só que assim, a maioria das universidades vão pedir, tá? Muitas universidades, se não forem Midline, e se elas requerem uma determinada comprovação financeira de que você pode estudar lá, elas não vão nem pedir o CSS Profile, ou elas vão pedir para analisar se você vai poder entrar ou não. Mas o CSS Profile normalmente serve já para aquelas universidades onde você já tem uma oportunidade de ir sem precisar pagar tudo, ou até para tentar ganhar uma bolsa full, caso eles olharem a sua documentação financeira e ver que você não tem condições de pagar nada. Então, assim, eu vou deixar um link também sobre o CSS Profile, tá? Como você faz para preencher com relação à documentação financeira e tal. Para os brasileiros, você normalmente vai mandar a taxa, o imposto de renda. E no meu caso, para Georgetown, eles nem pediram para mim traduzir, eu traduzi eu mesmo as principais palavras no meu imposto de renda. Talvez a universidade que você faça eles peçam para traduzir, mas isso não é regra, tá? Então, assim, a tradução depende da universidade, mas aqui eu não precisei fazer. Eu só traduzi as linhas principais. Então é isso. O CSS Profile ele é um pouquinho chato, tá? Eu deixei um link aqui para vocês verem como funciona. Ele é um pouco mais preparado para americano já, mas no molde mais geral de outros países, mas vocês vão ver a parte onde vai se aplicar para brasileiro ou as partes onde você não se aplica para brasileiro. Então, para mim é chato, é um pouquinho demorado, mas não é muito difícil não, é bem simples de entender. Então no link aqui que eu deixei vocês vão conseguir ver sobre isso. Então é isso, eu vou fazer um outro vídeo mais específico sobre as provas, tá? Sobre o SAT, sobre o SAT e sobre o TOEFL IBT. E talvez eu foque em um outro ponto aqui do application, caso for ajudar. Mas no geral é isso, essas são as informações básicas sobre o application e isso é o básico que você precisa saber para fazer um application.